Então, família, como está você? Eu estou há 5 anos e meio sem tirar férias. Foi o meu caminho, né? Teve a pandemia, e na pandemia eu me senti na condição de trabalhar bastante, colaborando, não é, com as lives, colaborando com o Planeta em Oração, unindo-nos, né? Encontrando, reencontrando essas pessoas que acreditam na prece, que acreditam na luz do conhecimento. Outro dia me perguntaram, o que é a luz do conhecimento? E eu acho que eu consegui uma síntese aqui que vai ajudar muito. Sabe quando você diz assim, caiu a ficha, eureka, nossa, agora eu entendi, neste momento uma luz acende dentro, no interior do seu cérebro. Até a ciência já fala disso, gente. Pesquise que você vai ver. Na hora que você tem esses insights, como diz Freud, né? Você faz, caiu a ficha. A luz acende. Por isso que a gente chama a luz do conhecimento. Porque a gente, quando consegue ter conhecimento de alguma coisa, nossa, né? Muda algo em nós, muda a nossa perspectiva de mundo, aprofundamos mais nos dados de realidade e saímos das ilusões, das ideias pré-concebidas, não é? Então, acho que eu encontrei uma forma de falar da luz do conhecimento. E hoje nós vamos falar de um tema bastante polêmico. Como foi a realidade das pessoas enquanto viviam bigamia em planeta Terra? Como foi essa realidade? Então, hoje nós vamos conversar sobre isso. E eu entrevistei muita gente, porque quando a gente abre para falar de um tema, os espíritos que estão no mundo espiritual querem colaborar. Eles fazem qualquer coisa, Lu, eu vou, eu quero contar minha história, se você quiser dizer meu nome, eu digo, não precisa. Não é? Não precisa. E eles querem trazer isso para nós. Eles querem compartilhar para ver se nos ajuda de alguma forma. E eu quero começar por uma pessoa que viveu a bigamia sem viver, que é a filha de um casal. E o pai dela tinha outra família. E para não correr o risco de chamar os filhos da outra família pelo nome, trocar os nomes, todo filho que nascia nas duas famílias, ele botava o mesmo nome. E ele não botava o sobrenome da mãe. Então esses seres tinham os mesmos nomes, não eram sósia de nomes. E eu entrevistei essa adolescente que está se recuperando, né, da experiência encarnatória. Ela retornou à pátria espiritual com 17 anos, fruto de uma depressão profunda. Ela não praticou nenhum ato intencional ou mental que a levasse para a pátria espiritual, mas a tristeza que ela sentiu foi tão grande que ela já não conseguiu se recuperar da experiência. Foi uma experiência muito dura para ela, eu acho. Bom, enfim, ela conta para mim o seguinte, Lu, eu comecei a sonhar assim que eu menstruei, em torno dos 13, 14 anos, que eu chamava uma pessoa com meu nome. Eu ficava chamando essa pessoa, e não era eu. Esse sonho começou a ser tão recorrente que era coisa assim, pelo menos 3 vezes por semana eu tinha esse sonho. Que eu chamava uma pessoa pelo nome e essa pessoa não era eu.
Isso foi criando um tormento, eu fui fazer terapia, e o terapeuta trouxe a questão para mim, né? O que é que eu estava chamando em mim, para acordar, para despertar, o que é que eu estava chamando em mim. E me explicou muito sobre isso, né? E eu ficava horas e horas pensando, o que é que eu estou chamando em mim, o que é que eu estou querendo? Será que é mudar meus estudos? Eu pensava em fazer, na época, arquitetura. Será que é outra coisa que eu tenho que fazer? E tal, e tal. Mas aquilo era aflitivo demais. Muito aflitivo. E minha mãe chegou o momento. Fez, não, a gente já está indo pela ciência, né? A ciência não está dando aqui uma solução esperada. Então vamos procurar os espiritualistas. Procurou uma médium. Fomos no centro e os coordenadores de lá marcaram um horário para eu ir com minha mãe. Nós fomos e uma médium nos recebeu. Quando eu contei o sonho, a médium entrou numa espécie de transe e disse assim, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. E parou. Mas teve uma coisa naquele momento que ficou muito, que me deu um impacto, que eu voltei para casa com minha mãe e eu tive ali a certeza absoluta que aquela pessoa que eu estava chamando não era eu, que aquela pessoa realmente existia. E eu rodei a escola inteira. Estudava na escola, tinha mais de 700 alunos, contando os 3 turnos. Eu fui nos 3 turnos ver se tinha alguém com o meu nome. Claro que eu encontrei, não é? Eu encontrei 8 pessoas que tinham o mesmo nome que eu. Na hora eu não pensei em sobrenome, pensei só no meu nome. Porque eu achava impossível que tivesse alguém com nome e sobrenome igual a mim. Então não valorizei a história do sobrenome, encontrei 8 pessoas. 8 garotas. Uma tinha 9 anos de idade, né? Eu estava ali com 13, 14. Outra tinha, foi 9, 12. Entre 13 e 14 teve algumas, mas teve uma um pouco mais velha, que ela encontrou no turno da noite, com 20 anos. Né? E como eu faço essas entrevistas lá, às vezes eu preciso parar aqui para poder concentrar. Mas era isso, era uma de 9 anos, tinha umas 7, entre aí 13, 14, 15, 13, 14, 15, e a mais velha tinha 19 anos. Aí eu procurei conviver com essas meninas. Né? Eu procurei conviver. Eu estudava de manhã, eu pedi à diretora para ficar tarde e à noite na escola e convivendo, fui na casa delas, visitei, não passava. O movimento não acalmava. Eu comecei a andar pelas ruas e ali eu já estava com um processo de depressão. No meu aniversário, foi assim, minha mãe fez uma festinha, quando eu completei 15 anos, minha mãe fez uma festinha, eu já estava assim muito triste. Eu não consegui média para passar de ano, foi uma coisa assim rara na minha vida, eu sempre fui boa aluna, eu não consegui média para passar de ano, e aquilo foi me deprimindo, e aquele sonho acontecendo, e começou a ampliar. Começou a ampliar aquilo dizendo assim para mim, eu preciso viver junto com você. Eu tenho o direito de viver junto com você. Eu tenho esse direito. Né? E aí minha mãe levou de novo no centro, foi feito todo o processo de novo com a médium, e a médium entrou num transe e recebeu um espírito de uma garota que deu o meu nome, o sobrenome, dizendo, eu sou você também.
Eu faço parte, eu tenho direito ao seu corpo. Eu quero viver, eu não queria desencarnar. Eu quero viver, eu quero viver. E foi embora. E a gente ficou com aquilo, né? Quem poderia ser, quem poderia ser. Minha mãe contou essa história ao meu pai. Imediatamente ele proibiu a ida ao retorno ao centro espírita. Não, estão botando coisas na cabeça de vocês, a menina só está piorando. Proibiu o psicólogo também, não, ela está piorando, vou levar para o psiquiatra. Me levou para o psiquiatra e eu estava em depressão já. Estava em depressão, tinha dificuldade de comer, comecei a tomar um monte de remédio. E aquilo na minha cabeça, e aquilo e o sonho, o mesmo sonho, eu tenho direito ao seu corpo, eu tenho direito ao seu corpo. E o psiquiatra começou a ler isso como uma doença, né? Uma esquizofrenia, uma coisa onde eu perdia o dado de realidade. Eu perdia completamente o dado de realidade. Eu estava perdendo mesmo. Não na vida, assim. Eu não quis mais ir para a escola em função da depressão, mas eu não ouvia vozes, eu não via espíritos, não sabia o nome do meu pai, minha família, meu endereço. Né? Isso deixava também o psiquiatra um tanto inseguro. Era visível isso. Que ele queria colaborar comigo, mas ele não sabia como colaborar mais do que já estava colaborando. Eu comecei a tomar medicamentos, e de repente eu não conseguia mais dormir. Eu não conseguia dormir, comecei a tomar remédio para dormir, e quando eu comecei a tomar remédio para dormir, eram remédios muito pesados, eu não acordava, e comecei a tomar remédio para acordar também, porque senão eu ficava dormindo 15, 16 horas, eram remédios extremamente fortes. E quando eu comecei a tomar esses remédios muito fortes, eu não sonhava. Pararam os sonhos. Né? Mas eu não melhorei. Não melhorei. E eu fui indo, fui definhando. E os médicos não estavam entendendo o que estava acontecendo comigo, eu não estava entendendo, né? E aí eu retornei para a pátria espiritual. E na hora que eu saí, tinha ao meu lado uma senhora, que eu olhei para ela e eu reconheci ela de alguma forma, de algum jeito. Eu sabia que conhecia aquela senhora. E fui olhando para ela, ela me chamou, né? Eu olhei, eu vi o meu corpo na cama, e eu pensei que ali que eu estava ficando louca. Eu disse, agora que eu estou ficando louca. Eu estou vendo duas de mim. Essa senhora me acalmou, me disse, você não é louca, você é lúcida, está tudo bem, confie em mim. E a voz dela me lembrava alguém. Eu fui caminhando, eu não sei como foi. Eu não tenho assim a lembrança nítida desses primeiros momentos. Mas de repente a gente estava assim num campo muito florido. Ela mandou eu deitar, né? Acho que fez uma espécie de massagem, cuidou de mim. Quando eu dormi bastante, muito mesmo. Quando eu acordei, não é? Eu perguntei que dia é hoje. E ela falou, não importa que dia é hoje. Importa que você está aqui. Aí eu olhei para ela e disse, você não é a minha avó? Ela disse, sou. Não, mas minha avó já morreu há muito tempo. Eu tinha 5 anos. E ela ficou olhando para mim sem dizer nada. Aí eu compreendi, né? Disse, se vó, então eu... Ela não precisa completar a frase. Sim, você agora vai ficar aqui comigo. E você vai entender tudo o que estava acontecendo com você. Mas para agora você precisa descansar. E aí eu fui descansando, fui caminhando, ela me levou num lugar que tinha uns médicos. E aquilo, ao mesmo tempo que era reconfortante, era assustador. Porque eu fazia, mas
Eu só sei mesmo que eu não estou mais na Terra porque eu estou aqui com a minha avó e eu reconheci ela, eu sei que é ela. E sei que ela já desencarnou há muito tempo. Eu me lembrava, eu olhando as fotos dela, a minha mãe mostrando as fotos, era a mãe da minha mãe. E eu fiquei assim, mas era tudo muito sólido, tudo muito concreto. Aqui é tudo muito concreto. As pessoas não têm noção de como a vida continua igualzinho. Então isso também é assustador, porque aí não existe a morte, então tudo é vida, não é? Tudo é vida. E o que eu fiz com a minha vida por causa daquele sonho? E aí eu comecei a contar à minha avó sobre o sonho. Ela fez, vamos descansar mais um tempo. Aí eu descansei, fui preparada, até o momento que minha avó trouxe uma moça, mais ou menos da minha idade. Tinha alguns traços meus. Eu fiquei olhando, a princípio eu pensei, eu não sei porquê, eu achei também que ela era alguém da família. Mas eu não me lembrava de alguém da família que tivesse desencarnado assim, jovem. Eu fiquei pensando, mas eu achava que ela era da família, tanto que eu perguntei à minha avó, ela é da minha família, né? Minha avó fez, é. E minha avó começou a falar que todos nós somos uma família, que é preciso que eu aumentasse um pouco os meus conceitos do que era família. E aquela moça ficou ali comigo, mas eu via que ela estava chateada. Eu disse, você está zangada? E ela disse, está passando. Minha avó deu um olhar para ela e ela saiu andando sozinha. Eu perguntei à minha avó, quem é ela? Minha avó disse, a sua irmã. Eu, como minha irmã? É sua irmã. Ela é sua irmã, ela é filha de seu pai com outra pessoa. Não é? Você precisa entender que em planeta Terra nós estamos vivendo um estágio. E aqui nós vivemos o ser inteiro. Então tudo que você vive em planeta Terra é uma estação. Eu fui sua avó na Terra. Claro que tenho um amor especial por você, você por mim, pela convivência que tivemos. E ela é sua irmã, foi sua irmã em planeta Terra. E ela desencarnou de acidente e descobriu que você existia. E começou a lhe acompanhar. Né? Não foi adequada a atitude dela, mas foi falta de preparação espiritual. Como você também não teve, ela também não teve. Eu disse, mas filha de meu pai com quem? Com a outra pessoa. Né? Seu pai amava duas pessoas, ele acabou construindo no planeta Terra duas famílias. Como assim? E minha avó foi me explicando com detalhes até eu compreender. Né? E chegou o momento de eu saber que ele botava os mesmos nomes. Família, precisei trocar de ambiente, eu estava lá no sol, e aí a câmara começou a esquentar. Eu estou aqui num lugar que eu vim para descansar um pouco, como eu já tinha falado no começo da live. E pela primeira vez na vida eu estou sendo filmada pela Di. A Di está aqui também já colaborando com o Biel, né, com o Pedro, com esse setor da gente. Né? Eu queria que todo mundo mandasse um beijo para ela. Aí nos comentários, um beijo, Jenny, seja bem-vinda. Isso é uma coisa legal, né? A pessoa se esforça para fazer uma coisa para a gente. Aí a gente dá um beijo, manda um carinho. Tá bom? Vamos lá. E aí a menina conhece a irmã, né? Ela olha, a avó traz e fala para ela. Ela sente, ela olha para a moça e fica olhando, e a menina começa a falar para ela, eu tenho o mesmo direito de você, eu tenho o direito do seu corpo, e disse o nome e o sobrenome, nós temos nome e sobrenome igual, eu sou você, você sou eu. E a menina saiu. Saiu,
E ela ficou com a avó ali, e a avó passou a explicar para ela, né, que o pai teve 2 famílias. E ela dizia, mas como assim meu pai ter 2 famílias? Aí a avó detalhou como é que esse tipo de coisa pode acontecer, né? E ela ficou perdida, assim, ela ficou... E por que ela tem o mesmo nome que eu? Aí a avó explicou. O seu pai não queria confundir, chamar os filhos pelo nome de outros filhos, e ele tomou essa medida, essa decisão. E a menina começou a ficar muito nervosa, e a avó fez, olha onde você está. Esse ambiente que ele dá condição de você refletir mais sobre a eternidade. Seu pai é uma pessoa que está passando por aprendizados também muito difíceis. Quando ele chegar aqui, ele vai estar realmente sofrendo muito também. Não é? Quando ele conectar e descobrir com isso tudo. Mas não teve jeito, ela saiu correndo, foi atrás da moça que era irmã dela, né, por parte de pai, e ela ia pensando na mãe, em tudo, né? E foi tomando um ódio do pai, um ódio, esse ódio foi crescendo, e os mentores trabalhando à distância, porque ela não permitia aproximação, e não teve jeito, até que ela vibrou tanto que ela encontrou a outra irmã. E falou para ela, você não tem que ter raiva de mim, nem eu nem você temos culpa disso. O culpado é nosso pai. E os mentores mandando luz, trabalhando, e elas foram criando um ódio ali, né? Ela falou para mim, a Lu, de repente, eu estava num lugar todo escuro, estranho, completamente diferente do lugar bonito que nós estávamos. Eu não me lembro de ter dado um passo. E aí eu falei, né? Você já deve ter aprendido aqui que umbral é um estado mental, né? É um espaço mental que lhe prende num tempo do ódio, lhe prende num tempo da raiva, lhe prende num tempo da dor. Então esse é o espaço de umbral. Então umbral é um estágio, é uma condição mental que nos leva a outra, a gente cria um espaço para o ódio, não é? Que aí vem o tempo em sintonia com esse espaço que nós criamos. Então, todas as luzes, está tudo ali em volta. Tudo está acontecendo em volta. E as pessoas vão para um núcleo criado pelo estágio mental delas, pelas energias psíquicas delas, que cria esse ambiente, não é? Igual uma casa que você chega, que tem muita confusão, aquela casa tem energia conflitada, a gente não se sente bem. Às vezes está na rua, está na nossa casa, está bem, vai para outra, sente. Porque é espaço, né, tempo, tem muito a ver com a nossa psique, com as energias que a gente libera. E ela ficou me olhando, né? Ficou me olhando ali, e não teve jeito, ela falava que ela precisou viver aquilo, eu precisei viver esse ódio. Eu também não me culpo, não me condeno, eu procuro hoje não me ferir mais. Aí a gente estava conversando e chegou a outra moça que eu deduzi imediatamente que era irmã dela e deduzi certo. Essa estava mais fechada, mais retraída. E não quis falar, só sentou para ouvir. Ela falou que era com a irmã, contou porque nós estávamos ali. E ela passou a narrar essa história, que o pai dela... Ela ficou muito tempo no umbral, a Lu, fiquei lá, estou lá, fiquei lá uns 5 anos. Depois eu queria sair, mas não queria sair sem ela. Isso fez com que prolongasse por esses 5 anos. E ela está em muito tratamento. A gente hoje está junto, né? E eu aprendi muito com essa experiência encarnatória. Muito, né? De entender que muitas vezes uma doença, uma tristeza, uma doença, não tem a ver, não começou pelo físico. Se a gente vai para a luz do conhecimento que a gente está aprendendo aqui, eu digo, é a aula que eu dou. Lá, meu trabalho todo em Planeta Terra para falar exatamente sobre a luz do conhecimento. É uma coisa, às vezes, até difícil das pessoas acessarem. Elas só estão acostumadas a ouvir a luz religiosa.
ou a luz elétrica, não é? Enfim. E nós estamos nos tratando. Hoje eu não vou dizer a você que eu perdoei ele completamente, eu ainda tenho os meus momentos, não é? Mas eu acho que eu e ela já achei mais que nós somos vítimas. Mas houve um aprendizado aí, de valorização, de respeito, né? Eu estou começando a entrar em contato com outras vidas aqui, e eu vi também que eu era uma pessoa que traí muito. Trair pode ter sido o que eu mais fiz na encarnação anterior que eu estou começando a me lembrar. Então tem um aprendizado aí para eu ver. Então esse foi uma das nossas entrevistadas da noite. E agora eu vou entrevistar. Olha, gente, é impressionante, né? Esse entrevistado, se não fosse trágico, seria cômico. Ele se mantém no umbral, né? Nesse espaço psíquico que a gente já falou aqui também, onde tem muitos semelhantes, homens e mulheres que viveram assim, precisando de energia sexual de muitas pessoas para poderem se sentir completas, vamos dizer assim, ou mais fortes, não sei que nome dá assim. Difícil falar disso, né? Ainda mais numa coisa tão rapidinha como a gente está fazendo aqui. Falando de relatos, não é uma live. Mas pessoas que precisam, né, mesmo, às vezes, de ter vários contatos sexuais para se sentir mais pleno, mais integrado. Não me cabe julgar. Eu não gosto de palavras de julgamento. Cada qual sabe de si, Deus de nós todos. Não é? Como diz Caetano, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Foi muito interessante conhecer esse espaço. Eu nunca tinha visitado esse espaço do umbral. É uma alegria triste, é uma alegria fúnebre, é uma alegria mórbida. Eu não me senti bem, mas eu via. Eu não me senti bem, mas eu vi que tinha ali uma alegria, não é? Uma tentativa de estar alegre no meio de tanta morbidez, no meio de tanta dor, não é? Então tinha assim uma roda, eu cheguei, um deles que eu ia entrevistar, mas ali já juntou outros, e foi mesmo um papo assim coletivo. Então esse relato agora a gente vai estar falando ali de uma conversa coletiva que eu tive com 4, né? O entrevistado mais 4, 5. Que eu comecei com o nosso entrevistado. Quando a gente começou a conversa, ele fez assim: seja bem-vinda à cachaçaria do Umbral. Eu falei, como cachaçaria? Vocês conseguem cachaça aqui? Conseguimos. Como? Não, a gente vai, né, consegue descer, encontra energia de cachaça em qualquer lugar que tem, né? A gente fala cachaça, mas bebidas assim mais pesadas, às vezes drogas servem para a gente também. E a gente volta para aqui e a sensação é como se estivesse bêbados, ou estivéssemos chapados, drogados. E se hoje vocês estão assim, ele fez esses dois aqui do lado, estão, eu não, porque como eu combinei com você, né, com a entrevista, o mentor que combinou disse que eu não podia estar assim, senão ia ficar difícil para você fazer entrevista comigo. Eu nunca vivi uma experiência dessa também, é tudo muito novo para mim, e eu estava acompanhada, né, de um mentor que realiza esse trabalho, o Antunes. E ele, eu estou aqui, a Lu fica tranquila, está tudo bem, para eu não receber esse fluido, né? Ele estava ali me ajudando, e o Antunes falou, como você não é uma pessoa que tem uma forte ligação com álcool, né, não bebe ficar bêbada, uns vinhos socialmente, você também não vai captar isso aqui. Pode ficar tranquilo, eu estou tranquila. Aí o cara fez assim, então quer dizer que você não
não entorna a garrafa, esse de água, de suco e de um vinhozinho de vez em quando com meus amigos, com meus iniciados. E ele fez: a gente aqui é isso aqui, né? A gente sabe que não vai conseguir sair daqui. Eu disse: mas por que você não vai conseguir sair daqui? Ah, porque eu também tenho muita necessidade de sexo, Lu. Eu fico com a cabeça desesperada, né? É uma coisa ruim, a gente não consegue nem se mexer, nem se mexer. Já tentamos praticar sexo aqui para ver, mas aqui a gente acaba não sentindo nada. A gente precisa do sexo que vem da energia material. Eu disse: como era você? Ele fez: olha, você tem uma ideia, eu fui casada ao mesmo tempo com umas 5 mulheres. Disse: como é que você conseguia isso, rapaz? É que eu trabalho viajando muito. Eu era vendedor, eu trabalhava viajando muito. E aí, quando eu chegava, procurava aquela que eu já conhecia e acabava engravidando, né? E aí você viu, né? Então eu tive filhos com 5 mulheres em planeta Terra e acabei mantendo as 5, né? Nessas viagens que eu tinha, bebi até uma aguinha, minha família. Nessas viagens que eu tinha, condições financeiras para isso, não é? E com a oficial, que eu chamava federal, a gente teve poucos filhos, eu tive 2, não é? Mas com uma filial, por exemplo, eu tive 4 filhos, porque ela queria me segurar de qualquer jeito. E nenhuma sabia das outras. Fazia, não, tinha 2 que sabia, né? Sabia, mas, enfim, chorava às vezes, mas levava o barco comigo. E é uma experiência assim que você não pode imaginar. Eu não procurei ajuda psicológica, não procurei ajuda psiquiátrica, não quis me espiritualizar, eu era um homem extremamente materialista, meu negócio realmente era muito dinheiro, não é? Muito dinheiro. E aí eu não tinha jeito, às vezes eu via uma mulher no ponto de ônibus, ali eu parava, ali eu tinha que conquistar aquela mulher, era uma coisa assim muito forte. Eu traí muitos amigos, não é? Perdi muitos amigos por dar em cima das mulheres deles. Eu era um homem muito bonito, tinha muito dinheiro, muito sedutor, destruí muitas famílias. E hoje isso me pesa, mas eu também não gosto de pensar. Eu não sei se é a minha primeira passo de pensar, Lu, essa entrevista que eu estou dando a você. Aí o pessoal começou: então vai embora que a gente não quer perder o amigo, vai embora. Aí eu perguntei: por que vocês acham que eles vão embora? Por que vocês estão entendendo que vai ter assim uma despedida aqui? Ah, porque é assim que acontece, né? Vem os mentores aqui, começa a conversar, conversar, e aí vai chegando a hora que a pessoa vai embora e abandona a gente. Esse de vocês 5, quem está mais tempo aqui? Aí apontaram aquele ali, o cara que estava bem, o pior dele, o cara estava assim. Incrível assistir isso, né? De ver um espírito bêbado no plano espiritual. Quer dizer, isso para mim, gente. Claro que eu sei, estudei na luz do conhecimento, vibrações, estudei o umbral, mas eu nunca tinha visto, em planeta Terra eu já tinha visto, mas nunca assim no umbral, sabe? A gente sempre tem aquela esperança, né? Que a pessoa, depois que conecta com a vida eterna, ou seja, que não existe morte, que o processo vai ser evolutivo e é evolutivo. Agora, o tempo de cada um, né? E esse tempo de evolução depende muito da nossa experiência terrena. Isso é uma coisa que já era claro para mim, mas no convívio com esses aí ficou evidente. Ficou evidente que depende muito da nossa relação na Terra com tudo. Com o álcool, com comida, com amigos, com o sol, com a lua, com a profissão. Né? Esses relatos têm me trazido muito essa reflexão, aprofundar nessa reflexão. E aí me apontaram qual era o mais antigo
E começou toda uma preocupação na mesa. Aí esse mais antigo começou a entender o que estava sendo falado e ele começou a ser agressivo comigo. Vai embora, vai embora. Aí o meu entrevistado fez, não, isso não. Você não vai fazer com ela, porque fui eu que chamei. Né? Aí ele saiu correndo, aí o outro também, que era muito psiquicamente parecido com ele, foi embora. Ele, desculpe, eu digo, não tem que pedir desculpas. Né? Ele fez, é por isso que aqui é alegria é triste. A gente procura não pensar, sabe? Não pensar, não pensar. Por isso que é tão importante para a gente ficar denso, para conseguir descer e voltar assim, voltar. Uma alegria triste aqui. Na hora que ele falou isso, eu ampliei a visão e vi isso. Né? Tinha um lado, umas mulheres dando uma gargalhada que me parecia uma gargalhada forçada. Uma coisa muito diferente, sabe? De uma risada, de uma gargalhada. Era uma coisa que vinha de um ponto que não era da vontade de rir, era da necessidade de fazer barulho. E eu fiquei olhando, olhei para ele, e eu disse, e aí, como foi sua história? Ele era assim. Era assim, eu tinha medo também de contrair doença, né? Graças a Deus eu não contraí doença, você dá graças a Deus. Que bom, pelo menos você consegue fazer esse contato, né? De achar que Deus, sei lá, mas tudo bem, continua. Eu fui assim, aí minha esposa, que eu chamava de federal, começou a descobrir, ela jogou todos os filhos contra mim, e eu perdi completamente o contato com ela, com os filhos. Ela eu não senti muita falta, mas eu fiquei magoado com meus filhos. Eu achava que eles não tinham que se meter, que isso era problema meu e da mãe deles. Né? Fiquei com raiva dos meus filhos também, com muita raiva. E comecei a tirar, pra você ter uma ideia, eu fiquei com tanto ódio que eu rasguei todas as fotos deles, fiz de tudo para eles terem menos dinheiro, para eles não receberem da minha... Né? Eu estava pagando faculdade, parei de pagar, me botaram na justiça, eu fui obrigada a pagar um pouco, mas eu fazia de tudo para não colaborar do ódio que eu fiquei de meus filhos. Né? 2 filhos, um filho e uma filha. Minha filha casou, não me convidou, né? Isso me deu muita raiva. E eu desencarnei com 50 e poucos anos, 55 anos, de infarto. Né? Eu tive um infarto, e quando eu saí do corpo, eu fiquei me olhando, tinha um homem do meu lado, que eu soube depois que seria o meu mentor, e ele tentou me ajudar, e eu achei que eu tinha saído do hospital. E eu fiquei andando, eu não consegui encontrar mais minhas esposas, as outras 4 que eu tinha, eu não consegui. Eu não consegui. Eu pegava ônibus, pegava avião. Né? Em nenhum momento eu conectei que eu não estava mais em planeta Terra. Então, eu fui andando, e comecei a encontrar bebida no caminho. Né? Para mim, eu estava bebendo. Eu me enxergava pegando aquelas garrafas e bebendo. Mas eu bebia muito também quando estava encarnado. Mas hoje eu vejo que não foi isso que aconteceu. Era uma distorção mental do que eu estava vivendo. Eu via que eu simplesmente ficava do lado e começava a receber. Né? Só encontrei meus filhos, que eu chamo de federal. E me dava um ódio, porque eu não queria encontrar com eles, era um ódio tão grande. Eu não queria encontrar com eles, e eles, sempre eu estava encontrando com eles. Quando eu me vi, eu estava na porta da faculdade, só que eu falava, eles não respondiam. Fui na casa da minha filha, que já estava casada, deixaram a porta aberta, eu entrei, mas eu vi que isso foi uma distorção psíquica,
também eu passava pela porta, e eu disse, o que é que eu estou fazendo aqui? Ela não olha para mim, ela não fala comigo. Eu queria sair, não conseguia abrir a porta. Aí depois eu entendi que tudo isso eram distorções psíquicas. Eles ficaram com muito ódio de mim, eu fiquei com muito ódio deles. Então essa ligação foi muito forte. Foi muito forte. E eu ficava com saudade das outras 4, e eu queria ver, queria dizer que eu saí do hospital, que eu estava vivo, mas eu não conseguia. Eu não conseguia falar. Eu pegava o telefone, ligava, eu via telefones, eu ligava, depois eu vi que isso foi uma distorção também psíquica. Eu achava que eu estava falando no telefone, quando o telefone era de outra pessoa. Enfim, que distorção psíquica vale uma live. É verdade. E aí, eu cheguei na casa da que eu chamava de Federal, e ela não olhava para mim também, eu digo, está com ódio de mim também, está com raiva de mim também. E ela começou a falar, nossa, me lembrei do defunto, o que é que eu estou me lembrando desse homem que só me enganou a vida toda, enganou meus filhos, esse patife, o que eu estou me lembrando dele? Deixou a gente quase numa miséria absoluta. Meu filho teve que trabalhar, parar os estudos para trabalhar, e nunca mais voltou. Como é isso? O que é esse homem que eu estou me lembrando dele agora? Desse defunto. Aí, na hora que ela falou isso, eu tomei um choque. Quando eu dei por mim, eu estava aqui. Exatamente aqui, nesse lugar onde eu marquei esse encontro com você. E aí esse amigo que me contou que eu não estava mais entre os vivos. Eu olhei para eles, como foi isso? Eu sempre faço isso aqui. O pessoal chega aqui, acha que não sabe onde está, e eu, sei lá, quem eu encontro, eu digo, o que é que você diz? Eu digo, cara, você já está morto, você já está morta, você já está morto, você já está morta. E o que provoca isso nas pessoas que você diz isso? No começo ela sai correndo, diz que não, aí fica correndo por aqui, por diversos lugares, até que volta e começa a aceitar que está aqui mesmo. Mas você não acha que você falando dessa forma, você prejudica as pessoas? Mas elas ficarem sem saber onde está é pior. Não acho que eu prejudico ninguém, não. Eu acho que eu ajudo. Tá bom, então. Ele fez, eu me liguei nele, o meu entrevistado. Esse agradecimento, se você agradece ele, então joia, que bom. E tal, e tal. E ele me ensinou como é que eu precisava viver para poder conseguir ver as outras mulheres e os filhos. 2 eu consegui, exatamente as que sabiam das minhas realidades com todas as mulheres, mas as outras 2 eu não consegui. Era como se elas tivessem realmente desligado de mim. Quando eu ia com uns 4 ou 5 amigos, quer descansar? Quando eu ia com 4, 5, 6 amigos aqui, eu ainda conseguia chegar na porta, no jardim, da casa de uma e no playground do apartamento. Mas mesmo assim a gente não conseguia subir. A gente fazia esforço e não conseguia subir. Mas das outras 2 a gente conseguiu. Eu descobri que todas as 2 tinham outros caras também, que recebiam dinheiro de mim. Tinha uma que tinha um caso com um jovem, e aí o dinheiro que eu dava para a escola dos meninos, ela mantinha esse amante. Eu fiquei com muito ódio dela, fiquei com muito ódio da outra também. Foi um caso assim bem terrível para mim. E aí eu tentava contato, toda vez que eu chegava perto daqui, eu chamava de Federal, ela me sentia. Voltei a pensar no defunto. E um dia eu fui lá, estavam os 3 filhos almoçando, era um dia de domingo no calendário terrestre, e eu entrei e, de repente, ela começou a lembrar e começou a falar. Eu ouvi meu filho dizer, não fala desse desgraçado junto de mim.
não fala, não fala. Eu só te perdoo porque ele me enganou muito. Né? Mas você é uma boba, um idiota. Como é que você escolhe um pai desse pra gente? E aí eu vendo, minha filha começou a atacar ela também, aí eu também não suportei aquilo, saí. Eu estou aqui, a Lu, esperando, não sei o quê, né? É isso, não tenho mais nada a dizer. E aí caiu assim, né, como se tivesse deprimido. Aí o amigo fez, tá vendo aí que eu falei que essa entrevista não ia ser bom? Eu falei para você. Aí ele olhou pro amigo e fez, até quando a gente vai ficar aqui? Ele, cara, se a gente sair daqui, como é que a gente vai ter prazer? Como é que a gente vai ter sexo? Como é que a gente vai ter isso? E ele começou a falar e aí o outro começou meio que levantar assim, né, dizendo, é mesmo, é mesmo. E aí Antunes, o mentor, fez, vamos, Alu. E eu me retirei. Então, gente, foram 2 casos, que não foram só 2, não é? A gente viu aí implicância, implicando com outras pessoas, outro sistema, outras pessoas vindo. O que eu posso dizer para vocês é que isso, para mim, foi uma lição muito grande. Por que a gente está fazendo aqui mesmo, né? Qual é a função de planeta Terra? Por quê? Às vezes, muitas relações tóxicas nos levam a procurar outras pessoas. Às vezes, até para manter o próprio relacionamento, para segurar aquele relacionamento que a gente tem. Né? Então, é preciso a gente pensar muita coisa. Do que é mesmo um filho, um companheiro, uma companheira. Acho que a gente fica por aqui, nessas reflexões. Se vocês tiverem perguntas a fazer, deixa, por favor, no comentário, junto com o beijinho para a Diane, que está gravando pela primeira vez o nosso encontro aqui. Tá? Deixa aí um beijinho no comentário. Né? Eu estou tratando da saúde, eu estou, como eu disse, depois de 5 anos, tirando um dia de férias. E vocês lembram daquele curso que a gente vem falando, astralgênese, a gênese genética, não é? Os mapas para a gente poder estudar e compreender o que é que a gente está fazendo no planeta Terra, a nossa genética espiritual, de onde vem, como vem, né? O que há na mistura do nosso sangue. Arturianos, pleidianos, também reptilianos, e outras pleiades, né, das estrelas. Então esse é um mapa que era trabalhado por Zoroastro, que também foi tirado do conhecimento do povo, e esse conhecimento fica em escolas como a minha, que eu já tenho alunos hoje que já fizeram tantos cursos, que dá suporte à escola para a gente poder fazer um curso desse. Não é? Não é um curso viajante, a gente vai aprender através de uma ferramenta chamada Neutrinos. Pesquisa o que é neutrino. Né? Para vocês verem que todo o nosso trabalho tem muita ciência também. Tá bom? Vamos estudar, minha gente, sobre a gente, para a gente chegar assim no astral, ainda conectado com o gen da Terra, né? Preso ao planeta Terra, e a gente chegar lá já conectando com outras realidades. Esse curso me ajudou muito a me lembrar. Foi com esse curso que eu comecei a me lembrar mais profundamente das minhas vivências no plano espiritual. Eu não estou afirmando que isso vai acontecer com você, mas comigo foi assim, e eu tenho umas pessoas que também falam a mesma coisa, que aprenderam comigo. Tá bom? É um curso muito sério. Ele vai trazer sonhos lúcidos, a compreensão, né? A luz do conhecimento, como eu já falei aqui, vai nos dar essa compreensão dessa coisa que acham que o Sol e a Lua não interferem na gente. Claro que interfere, gente. Interfere em maré, parto de criança, menstruação de mulher, uma série de coisas. Então, através da astralgênese, nós vamos compreender mais o que estamos fazendo aqui, e mais do que isso, né? Começar a conectar com energias, com qualidades de energias mais superiores. Beijo.
Foi.